Olá a todos, sejam bem-vindos. Eu gostaria de agradecer à Medical Fair e à Federação Brasileira dos Administradores Hospitalares pelo convite para mediar esse evento tão especial nesse ano que a FBH completa 50 anos de existência. A FBH ela tem a missão de promover a melhoria da saúde no Brasil e aprimorar, capacitar e valorizar os gestores hospitalares e os administradores hospitalares. E essa parceria com a Medical Fair, ela foi desenhada num modelo em que a gente consegue agregar valor aos eventos e disseminar conhecimento para os gestores de saúde. A gente vai conversar hoje sobre um tema muito importante para essa época que a gente está vivendo. Vamos falar sobre gestão conectada com a pandemia, com foco nos desafios da construtora, o retrofit de hospitais em funcionamento e a construção durante a pandemia e antes da pandemia. A gente vai ter a oportunidade agora de debater esse tema com profissionais muito experientes no assunto, e a gente vai ter diferentes olhares nessa discussão. A gente vai ter um olhar no projeto e um olhar na construção. Eu tenho certeza que vai ser muito rico. Então, eu convido vocês a participar conosco e gostaria de apresentar para vocês os debatedores. Agradeço a presença dos debatedores, Carlos Alberto Centurion e Leonardo de Lima. O Carlos Alberto Centurion é diretor executivo de projetos e responsável técnico por instalações elétricas na MH Engenharia há 39 anos. Desde 2009, é professor no Centro Universitário da FEI, na área de instalações hospitalares, e professor de pós-graduação em engenharia hospitalar no INPEC. Palestrante em diversos congressos de engenharia na modalidade engenharia hospitalar. O Leonardo de Lima, nosso segundo debatedor, é superintendente de obras da Afonso França Engenharia. Trabalha na Afonso França desde 2012. Ele é engenheiro formado há 39 anos, tem experiência em obras industriais, residenciais, comerciais e hospitalares, acompanhamentos de projetos, orçamentos e execução de obras. E tem muitas obras feitas, né, Leonardo? Sejam bem-vindos. Obrigado. Eu vou me apresentar também. Eu me chamo Fernanda Júlio Barbosa Campos, sou engenheira civil, mestre em gestão ambiental e sustentabilidade, pós-graduada em administração hospitalar e engenharia clínica, especialista em saúde baseada em evidências e professora em pós-graduação em administração hospitalar. Atualmente, eu estou atuando na assessoria da superintendência do HSPM, que é o Hospital do Servidor Público Municipal, e sou membro do Conselho Fiscal da FBH. Eu queria começar perguntando para o Centurion. Centurion, que tipo de previsões foram feitas a nível de projetos e obras do ponto de vista de manutenção para garantir a continuidade do funcionamento dos hospitais durante os retrofits? Muito bem. Antes de mais nada, muito obrigado. Prazer estar aqui com vocês. Fernanda, eu acho que a gente tem um caminho bastante longo aí percorrido em todo o processo, né? E esse caminho, até no case que eu conversava aqui um pouco com o Leonardo, e que a gente teve a oportunidade de trabalhar juntos, é um processo de longa maturação, né? Um processo que foi iniciado em mais ou menos 2010, com a construção de uma ampliação na área hospitalar, né?
onde foram dados os primeiros passos, e são dados os primeiros passos, para que a gente possa, ao final, garantir as condições de segurança que são necessárias a uma intervenção em qualquer área de alta confiabilidade, né? Onde as condições de fornecimento de energia, as condições de qualidade de energia e de utilidade de uma maneira geral, água, ar-condicionado, climatização, todas essas questões elas têm que ser tratadas com um nível de confiabilidade e de adequação a uma unidade hospitalar, né? Onde paralisações são, obviamente, não permitidas, né? Então, os processos se iniciam com bastante antecedência. Em 2010, mais ou menos, nesse case que a gente vai falar um pouco mais aí com o Leonardo, nós iniciamos um processo que eu costumo dizer de compensação das deficiências das redes públicas, né, de fornecimento que a gente tem. Infelizmente, por mais que a gente tenha, e a gente vive aqui numa capital e tudo mais, mas ainda assim nós temos condições de fornecimento de energia e de água que são bastante limitadas, né? Existe ainda um grande número de faltas, de falhas de energia. A gente volta e meia fala de racionamento de água, de cuidados aí com a continuidade dos abastecimentos, né? E a gente está vivendo isso nessa época mesmo agora aqui com as bandeiras vermelhas, os apagões que a gente quer evitar de qualquer maneira, e também com o período seco, né, a falta de água. Então, essas preocupações levam os hospitais, cada vez mais, à necessidade de suprir com infraestrutura própria as deficiências do que a rede pública, infelizmente, não consegue nos ofertar, né? Então, o primeiro passo que a gente conseguiu fazer e que recomenda até talvez como um roteiro aí para as coisas é que a gente trabalhou bastante num direcionamento, num plano diretor das instalações, vinculado ao plano diretor de arquitetura, de ampliação, né? E já de cara nós trabalhamos muito na questão da concessionária, do fornecimento de energia. O que é possível ser feito da parte da concessionária para que a gente possa garantir melhorias no sistema, né? Então, implantamos, por exemplo, uma rede de alimentação elétrica dupla da concessionária, né? A concessionária ter condição de fazer a alimentação da edificação por dois caminhos, né? Então, quando a concessionária necessita, por exemplo, parar uma rede elétrica para manutenção, ela tem um segundo caminho para dar continuidade nisso, né? Quando ocorre algum acidente que eventualmente derrube um poste ou qualquer coisa, existe uma condição de repor essa energia de uma maneira mais ágil no hospital. Então, o primeiro ponto é esse trabalho aí de se fazer essa preparação desde o fornecimento. Depois, fizemos também uma implantação de uma usina geradora de energia diesel, tá? Com uma complexidade bastante grande, geradores de grande capacidade, configurados em N+1, que a gente chama, né? Sempre com equipamento disponível para manutenção, o equipamento pode ser parado para manutenção, pode ser parado para garantia da qualidade da manutenção dele, sem, com isso, prejudicar o fornecimento do hospital, né? É muito simples também a gente falar assim, não, tem que prever as condições, tem que fazer manutenção, tem que parar para manutenção, mas se a gente também não dá essa condição na configuração do projeto, não tem como, né, o operador ele não tem por onde trabalhar, né? Então, a rede dupla da concessionária,
a usina geradora de diesel, que tem capacidade para fornecer 24 horas, né, por um período mínimo de 24 horas de energia, isso é uma prescrição normativa, né? Esse tempo, essa autonomia de 24 horas sem energia pública, o hospital continuar funcionando, né, pelo menos nas suas áreas críticas, né? Isso é uma prescrição normativa, então a implantação de uma usina foi feita e depois começaram a construir, a preparar. Então, estou te contando numa história de 2010, uma obra que acaba acontecendo em Sim. 2015, aproximadamente, que se inicia, né? Então, toda essa preparação no sentido de quando a gente tem as redundâncias nos sistemas elétricos, então nós temos dois caminhos distintos para os sistemas elétricos, por exemplo. Então, se, por exemplo, o Leonardo determinado que ele faça uma obra num determinado setor, é bem possível que a gente tenha um segundo caminho para a energia e que ele possa paralisar aquele setor sem a necessidade de interferir no hospital, né? Isso, obviamente, é um planejamento de longo prazo, né? Começou a ser feito em 2010 e, nesse caso que ele vai apresentar, ele terminou agora em 2019, até posteriormente à obra, com a conclusão dos sistemas de redundância. Então, assim, infelizmente, existe um investimento necessário e pesado de, primeiro, compensar deficiências públicas e, em segundo lugar, dar as condições necessárias para que possa ser feita a manutenção, né? Não adianta a gente dizer faça a manutenção, precisa ser feita a manutenção, por que não fez a manutenção? Se o operador tem um único painel energizado e que ou ele trabalha energizado ou ele desliga e fica sem fornecimento. Então, se a gente não der esses caminhos, essas alternativas, né, alguns setores do hospital a gente não consegue paralisar em nenhum segundo, né? O nosso famoso 24/7 aí. Ele não para no Natal, não para no Ano Novo, não para no Carnaval. Então, esses cuidados aí são muito importantes. E quanto à previsão de água, você fala um pouquinho para a gente? Falo sim, de falta falo de sim. água. A questão de água é uma questão muito mais vinculada à reserva, né? Ao tempo de reservação de água que a gente pode fazer. Então, esse tipo de instituição tem que estar preparada para, embora ele tenha condições de prioridade no abastecimento sempre, né? Ele precisa estar preparado com reservas adequadas, né? Então, a gente precisa ter, no mínimo, aí 2, 3 dias de reserva de água estocadas, né, no hospital, para que a gente possa não passar situações difíceis aí nesses momentos em que se faz, por exemplo, um corte, ou às vezes mesmo um acidente na rede pública, um rompimento de uma adutora, ou qualquer coisa. Né? Então, essa questão da reservação é muito importante e a possibilidade de fontes alternativas, né? Sempre buscar, poxa vida, numa situação de emergência, caminhão-pipa pode abastecer um reservatório, ok, mas por onde ele chega, onde é que ele liga, onde é que eu ponho a mangueira, onde é que eu conecto a mangueira para funcionar ali, né? Não é só existir a previsão, mas também dar a condição para que isso seja realizado com segurança, com higiene, né? com o que é necessário. E eu acrescento aí, nessa tua pergunta também, Fernanda, já que você também falando disso, da questão do óleo diesel, né? Sim. O óleo diesel é outro insumo extremamente importante aí no hospital e que a gente tem que armazenar em grandes quantidades e é um produto que acaba se estragando com o tempo, né? Então, não adianta ter um tanque enorme e esse óleo ficar parado. Então, também as condições para que a gente possa recircular esse óleo, que possa usar e trocar com frequência, para que evite que ele se estrague, né? É muito importante. E o cuidado do armazenamento dele, né? Do ponto de vista de segurança, sem dúvida alguma.
Existem normas bastante rigorosas nesse sentido, né? E essas normas, infelizmente, elas são muito difíceis de aplicar plenamente, porque às vezes falta o famoso espaço, né? É muito difícil também você ter um espaço Sim. isolado, externo, um pátio grande, coisa desse tipo. Então a gente tem que se adaptar muito a essas condições. Existe um rigor muito grande na NR20 nessa questão Uhum. de norma de abastecimento de combustível, mas tem sempre formas da gente resolver. Não tem soluções que não se possa dar, né? Sempre se pode achar um caminho Que aí, bom. mas cada caso aplicando caso a caso, tem que ser caso a caso mesmo. Caso a caso. Que bom. Leonardo, você poderia exemplificar para a gente alguma intervenção ocorrida em obras de retrofit, com essas dificuldades de estar o hospital em funcionamento? Você tem Tá. algum case para mostrar para a Sim, gente? sim. Eu preparei um case que a gente entende que foi bem, não é uma obra grande, mas é uma obra que teve uma complexidade bastante grande que eu gostaria de compartilhar com vocês. Vamos lá. Bom, é uma obra do 9 de julho, como o Centurião falou, quando começou esse projeto, iniciou por esse grande aqui, que é a Nova Torre, né? Torreal, Nova Torre. Quando nós iniciamos esse projeto, realmente a gente estava achando que ele seria o grande desafio, porque do nível aqui da Peixoto Gomide para baixo tem 8 subsolos, tem 27,5 metros de parede de diafragma. Então, era uma coisa assim que parecia realmente um desafio muito grande. Depois, fazendo as outras obras que foram acontecendo, prédio de interligação, Praça dos Elevadores, 21 salas cirúrgicas, mais 2 andares no bloco C, e chegamos nesse prédio aqui à direita, que é o que é chamado de Peixotinho, que realmente se transformou num desafio maior, que esse é o caso que eu queria apresentar. Então, o que seria essa obra? Aqui, o que era atualmente a entrada, a recepção do hospital, o pronto atendimento, no andar, primeiro subsolo, sala cirúrgica, e embaixo, equipamentos. E aqui em cima, caixa d'água, também lotado de equipamentos aqui. Então, o que a gente ia transformar nesse prédio, que seria o Peixotinho, né? Então, o que aquela área existente seriam esses andares aqui, e a gente precisaria vir aqui ampliando o centro cirúrgico, ampliando o PA, uma laje de transição com toda a parte técnica e a parte de internação nos andares superiores. Aí o que aconteceu? A pré-engenharia desse processo foi muito importante, porque o primeiro projeto realmente estava inexequível, porque tinha pilares para sustentar esse edifício que passavam aqui no meio da recepção, no meio do centro cirúrgico. Então, o que foi feito? Uma pré-engenharia, e esse foi um ponto principal, de apoiar todo esse prédio em 4 pilares, que saem daqui de baixo, dessa área técnica, vêm até esse nível aqui e sustentam o prédio inteiro. Então, essa mudança foi realmente o que viabilizou. Então, a estrutura passou a ser mista, uma parte em concreto, uma parte em estrutura de aço. A fundação foi feita no subsolo, com os equipamentos de ar-condicionado que estavam operando aqui, atendendo a sala cirúrgica no andar de cima, funcionando, os demais, tudo funcionando no prédio, e esses pilares passando por dentro de áreas críticas, que é aqui por dentro do centro cirúrgico, do pronto atendimento e assim por diante. Então, o planejamento dessas intervenções foi realmente um fator importante. Primeiro, junto com a direção do hospital, definir as áreas onde a gente poderia atuar, a maneira, o tempo, o espaço realmente
dá para ver por aqui que é muito limitado. Aqui foi demolido um prédio administrativo do hospital para ser construído uma torre de elevadores, e foi criado áreas de estocagem junto ao prédio. Então, todo o material era recebido ou da Peixoto ou da rua aqui de baixo, com a grua e estocado nessa plataforma provisória que está aqui em cima da entrada do PA, com os carros funcionando, tudo, recepção do hospital, tudo funcionando normalmente, e daqui para cima a obra andando. As formas deslizantes também para os elevadores, que foi feito aqui, também foi uma opção bastante interessante no planejamento. A logística de gestão de vizinhança, esse é comum nessas áreas. Bom, aqui dá para se notar, então, essa área em amarelo é o subsolo, que nós estamos trabalhando com equipamento de escavação de estacas, e no andar, justamente em cima, o centro cirúrgico funcionando normalmente. A logística, só para entrar essa máquina, conseguir colocar essa máquina aqui no subsolo, e conseguir fazer o estaqueamento aqui embaixo, já foi um desafio enorme. Então, conseguir entrar com essa máquina embaixo e fazer o estaqueamento, e depois encontrar toda a fundação antiga do prédio e fazer quase que um bloco sobre medida para que ele se encaixasse dentro da estrutura existente, muitas vezes englobando toda essa estrutura existente, foi um desafio também bastante grande. A partir daí, nós conseguimos chegar com esses pilares, né, nesse trecho superior, e partimos para essa solução metálica, que são essas treliças enormes, né, que estão apoiadas nos 4 pilares. A área técnica passou para esse andar, imediatamente aqui, superior ao prédio existente, e para cima, aquela parte de internação. Não é, Centurião? Leonardo, eu quero até te chamar a atenção aí, porque realmente essa área técnica que já existia sobre essa laje aí é uma área fundamental para a continuidade dos serviços hospitalares. E ela teve que ser mantida aí, com alguns poucos remanejamentos. Então, o projeto estrutural e a coordenação com os projetos em geral foi muito cuidadosa aí, porque fancóios, chillers, equipamentos de refrigeração dos sistemas de eletromédicos, tudo estava por aí e não poderiam ser paralisados. Então, toda essa construção aí foi feita literalmente em cima dessa área técnica aí, e essas vigas todas, essas vigas enormes aí, a gente conseguiu ajustar o posicionamento dos equipamentos para ficar entre elas, né? Esse foi só um dos poucos desafios que você está passando, mas vale destaque nele também. Foi bastante, porque não podia parar nada, né? A gente fazendo a obra e tudo funcionando. Então, foi bastante desafiador. Essa torre dos elevadores também, com a forma de concreto deslizante, também funcionou muito bem, agilizou o processo e recebeu o encontro aqui com a estrutura metálica. Então, foi um processo... Também, desculpe aí te interromper novamente, Leonardo, mas nessas torres dos elevadores também estrategicamente foram projetados todos os shafts de instalações, né? Então, todas as prumadas de cabos elétricos, barramentos blindados, dutos de descida de água pluvial, rede de água gelada, tudo caminha nessa parte de concreto aí, onde a gente conseguiu fugir um pouco da interferência com as demais áreas em funcionamento, né? Exatamente. Fantástico. E aqui já está concluída a obra. Então, foi realmente um desafio bastante grande, mas que foi um sucesso, um grande sucesso. Sucesso. Você não quer mostrar para a gente o painel sim. depois?
Ah, é. Então, deixa eu te mostrar. Essa parede aqui final, né, que ficou o paredão, que seriam as costas aqui da torre de elevador, quando terminou a obra, ah, ele foi feito um painel. Deixa eu chegar aqui no slide correto. É esse painel aqui, que foi feito pelo Cobra. Que lindo. Ficou muito legal, que mostra um Lindo. paciente com um médico atendendo, e como teve o falecimento do Dr. Edson naquela época, no crachá do médico tem a foto dele aqui. Então, ficou muito, muito bonito Muito esse bonito. painel também. Significativo mesmo. Ficou Muito bem, bem bonito. bacana. A pergunta que não quer calar. Teve alguma teve alguma intercorrência séria assim nessa área técnica aí importante que vocês tiveram que tomar alguma providência? Não, assim, não foi muito planejamento, Fernanda. Por quê? Quando você descia lá naquela área técnica do subsolo para entrar com aquela máquina e fazer as estacas, é como um jogo de xadrez. Tem que mudar uma máquina para cá para livrar espaço, e essa máquina você tem que atender. Ela está abastecendo uma sala cirúrgica, então é um jogo de quebra-cabeça, porque o planejamento aí é tudo, né? Então, por isso que Sem eu, dúvida. Sim, eu digo, no hospital se aprende a planejar, é porque verdade. não é fácil. Você vai reformar uma sala, mas a hora que você vai reformar essa sala, você tem que criar um espaço para o pessoal, para a enfermaria, para o médico, o corredor. Você tem que pensar em mil coisas, que é muito diferente de uma obra normal, que você está lá sozinho, você se planeja e faz a obra. Mas quando você está dentro do hospital, a coisa é bastante complicada. E quanto É, mais planejamento, menos incêndio para apagar, né? Exatamente. E porque a gente sabe que o incêndio numa obra de hospital é bem diferente do que numa obra comum. É bem mais difícil de apagar. Com certeza. é. Pode Eu falar, queria Centurião. destacar aí também, Fernanda, que tem essa questão do planejamento e da contingência, né, que é sempre feita. Os cuidados foram muito, muito especiais. Aí toda a investigação prévia de cada ponto dessas aberturas para a construção desses pilares, o mapeamento das interferências, porque nem sempre elas são visíveis, e aquela história de que o local está em funcionamento, então você também vai ter pouco tempo para desmontar forro, para cortar laje e descobrir o que tinha lá em cima. Nem sempre as informações de as-built ou as informações existem, elas existem, mas nem sempre a gente tem uma precisão tão milimétrica quanto a necessária aqui, né? Uhum. Reforçando um pouquinho ainda também da complexidade, na questão das obras que a gente realizou agora em 2019, que foram obras muito voltadas ao sistema elétrico, né? A conclusão do processo do projeto elétrico iniciado lá em 2010, foi uma interação com o sistema energizado, né? Então, a gente tinha os últimos passos para que todos os pontos pudessem ter fontes de alimentação distintas e qualidade e segurança nessa mobilização era muito importante. E aí eu gostaria só de destacar que, em 2019, para que a gente viabilizasse isso, a gente usou muito dos projetos em BIM, tá? Projetos modelados em BIM, porque você tinha ali locais onde você precisava instalar barramentos blindados sobre painéis existentes, sobre lajes existentes, com espaços muito complicados. Então, a visualização espacial, né, É importante. dessas montagens previamente foram fundamentais para que a gente pudesse também executar essa finalização com o mínimo risco de paralisação. E nesses casos aí, especificamente, quando a gente envolve instalações elétricas em especial, a gente sempre tem o
as contingências pré-determinadas, né? Então, o que a gente avalia o risco e o que pode acontecer no momento que eu desenergizar tal painel. Olha, pode acontecer isso, isso, aquilo. O que eu faço se acontecer essa situação? Como é que eu vou tratar? Infelizmente, a emergência a gente não consegue pensar na hora, né? Então, é verdade. não tem como, não tem como. Não. Puxa vida, e agora o que eu faço? Não E dá. agora? Se a gente não tiver tido um plano, porque você vai precisar de algum material, você vai precisar de algum produto, você vai precisar de alguma atuação, né? Sim. E eu até falo isso bastante com meus alunos, eu falo, pô, então a gente coloca um gerador alugado no lugar de um... Falhou, então aluga um gerador e coloca... Tá, mas qual é o gerador? Qual a capacidade? Quanto ele pesa? Onde ele pode Quando ficar? ele vai chegar? Pode ficar em cima de uma Exatamente. rolagem? Quando ele vai chegar? Essas coisas a gente não consegue pensar na emergência. Então, os planos de contingência são fundamentais aí para que a gente esteja preparado com segurança para isso. Esse caso que o Leonardo apresentou realmente é um caso exemplar. Era uma obra de relativamente pequena, né, Leonardo? Eu acho que era 5, 6 mil metros quadrados de obra, mas a complexidade foi absurda, realmente foi absurda. Enorme. E ela ficou com todas as... Uma coisa que a gente não destacou também, que a gente conseguiu colocar num pavimento técnico, na cobertura, todas as utilidades, né? Chillers, subestação, todos os equipamentos pesados ficaram lá em cima. Isso é uma coisa bastante legal para destacar, no meu ponto de vista, porque você tem uma concentração das equipes de manutenção andando em locais que não são locais assistenciais, né? Então, os shafts estão isolados, o pavimento é um pavimento técnico, então, para você fazer um barulho, para você fazer uma ligação, fica simples, né? A proximidade das instalações fica perto, a central de água gelada fica perto da subestação, ou seja, o custo de cabos para interligação é relativamente pequeno, menor, né? Ainda mais a gente pensando que os cabos aí estão cada vez mais caros, os equipamentos estão mais caros. Então, essa concentração da instalação no pavimento técnico, ela permite essa otimização da manutenção e essa flexibilidade que a gente precisa ter aí para fazer esses planos de emergência, né? Perfeito. Planejamento é tudo, e projeto. Com relação à pandemia, o que mudou para vocês em questão de projeto e de obra? Olha, posso falar inicialmente aí? Claro. Eu acho que claro. a obra, o Leonardo pode falar melhor. Mas o que a gente percebeu aqui, Fernanda, é que assim, os custos de equipamentos e materiais foram extremamente elevados. Eles tiveram uma elevação muito grande nesse período, né? De um ano para cá, alguns insumos aí cresceram de uma maneira muito, muito assustadora. Casos aí sei lá, de aumentos de 100% em 12 meses. Então, nossa, caso do cobre, por exemplo, né, foi até mais do que isso. E equipamentos elétricos, muitos equipamentos importados. A questão do dólar também influenciou, mas eu acho que a pandemia, de uma maneira geral, trouxe na área de projeto essa preocupação aí. As coisas ficaram caras mesmo. E como é que a gente resolve? O problema é que a gente está mais para dar solução do que para outra coisa, né? E a solução acaba sendo a otimização dos processos mesmo. A gente trabalhar as condições de desenvolvimento dos projetos de forma que eles sejam compatíveis com as verbas que existem, né? Com a modularidade que às vezes é possível fazer. Então, a gente pode, às vezes, fazer as implantações, né? Como falamos agora de um case, né? De 2010 a 2019 é um plano de implantação, né? Obviamente que o desencaixe financeiro disso para ter sido feito num único ano lá na largada seria muito grande, mas ao longo do processo bem planejado ele pode ser feito. E é assim, eu vejo assim como, além das condições
humanas aí do pessoal, que acaba todo mundo ficando um pouco com a saúde mental um pouco abalada no processo. E eu acho que isso aí não é privilégio de ninguém, né? Então, todos estão no mesmo barco. Eu acho que no projeto teve muito essa questão dos custos aí. E das obras, Leonardo? Da parte E de nas obra, obras? realmente os custos também acabaram gerando uma série de problemas. Também desabastecimento de insumos, uma coisa que a gente não via faz tempo. Então, você não consegue comprar aço, você não consegue comprar tinta, você não... e preço subindo. Então, isso tudo gerou uma dificuldade com os subcontratados e acaba gerando um problema grande para a obra. Fora as paralisações, né? Nós tivemos casos de, por decretos municipais, ter a obra paralisada por um mês, por 15 Nossa. dias, dependendo do local. Então, também isso gera um outro planejamento muito difícil, de você receber um decreto numa sexta para parar numa segunda com 500 pessoas na obra. Então, você tem que planejar como fazer, como proteger, como não deixar estragar o material. Você não sabe direito quando vai voltar a obra, faz o decreto por uma semana, vai mais uma, vai mais uma. Então, Nossa. e depois Isso gera custos, estraga qualquer planejamento, né? e gera custos para todo mundo, para os empreiteiros, para todo mundo. Então, isso realmente dificultou bastante os custos, a falta de insumo. Esses foram alguns problemas que a pandemia trouxe para as obras. E a mão de obra? Ficou difícil? Ficou muito doente? Ou ficou difícil de contratar? Até que deu para, com as medidas todas de protocolos que foram adotados, né, pela empresa, então, desde temperatura, fila na entrada, escalonamento de entrada, máscara, gel para todo lado. Então, cada pilar lá na obra tem um negócio, dispenser de gel. Então, o cara dá uma olhada para cá, para lá, já tem um gel. Já. Então, o refeitório, turnos, os assentos que não podia sentar, então do lado do outro. Então, uma série de coisas, os exames, as testagens periódicas, deu para controlar. Não tivemos nenhuma assim, apareceram 10 casos, vai, segura, a equipe nossa também vai para um isolamento, se às vezes está numa república, coloca num hotel separado para não. Então, sim, uma série de cuidados que deu para conviver. Então, nós tivemos, assim, tirando essas dos decretos municipais, as obras conseguiram, com todos os cuidados, conseguiram caminhar durante a pandemia sem assim maiores problemas. Não teve assim um caso de deu para levar bem. Conviver, né? Aprendemos a conviver, né? Conviver, é verdade. Vocês conseguiram responder várias perguntas que eu ia fazer de orçamento, em termos de segurança. Muito bom. Então, eu vou para a última pergunta, o que ficam de lições para vocês? Lições e práticas em termos de projeto e em termos de obra, que permanecem após a pandemia? Isso é difícil, Citirão. Responde você primeiro. Vai, Centurião. Não, eu acho que fica uma lição importante, sim. Importante, sim. A pandemia nos obrigou a trabalhar com distanciamento social, né? Nós temos uma equipe bastante grande e essa equipe ficou basicamente trabalhando em home office. E eu acho assim que é fundamental essa sinergia da equipe, né? O quanto é importante você ter uma equipe na mão que seja uma equipe que você está
habituado a trabalhar, uma equipe que seja compromissada, uma equipe que seja competente. Essa equipe nos ajudou muito a dar continuidade nas atividades. Nós tivemos pouquíssima queda de produção, né? E cada um assumindo realmente as responsabilidades, arregaçando as mangas e dando continuidade ao trabalho de uma maneira exemplar. Então, a gente conseguiu viabilizar os trabalhos remotos de uma maneira bastante eficiente, algo que a gente já sonhava há muito tempo. A gente tinha esse sonho e não conseguia colocar isso na prática, porque era uma coisa que falava assim, puxa vida, não, mas isso não vai dar certo, isso não vai dar certo. Então, a pandemia ensinou um pouquinho que quando você cai num caldeirão fervendo, assim, você se vira um pouco, né? Você pula, você dá teus pulos e tal, e funciona. Agora, para funcionar e para continuar funcionando bem, realmente fundamental essa condição da equipe muito ajustada, da equipe muito confiável. Eu tenho a felicidade de trabalhar com equipes aí, com pessoas que já trabalham comigo há mais de 30 anos e que lideram as áreas técnicas de uma maneira mais no dia a dia mesmo, né? Na produção, nos dimensionamentos, nos cálculos e tudo mais. E essa equipe, além de muito experiente, tem muita prática de trabalhar junto. Então, isso facilitou muito o processo. Então, eu acho que o que fica aí é realmente esse aprendizado, a constatação, né? A confirmação do que era óbvio, da importância de ter uma equipe que seja competente e parceira, e que, às vezes, a gente, quando não tem outro jeito, a gente dá um jeito, né? Não tem muito o que fazer. O que não tem remédio, remediado está. Remediado está. Eu acho que fica um pouco isso. Assim, da parte de obra, eu achei assim surpreendente a gente conseguir fazer uma vistoria de obra remota. É uma coisa que não conseguia imaginar. Então, eu fiquei bastante tempo agora sem viajar, né? Porque a gente tem diversas obras fora. E então nós montamos um sistema de câmera com estabilizador, um fone que ele corta os ruídos. Então, às vezes, o engenheiro está do lado de um martelete e você está conseguindo ouvir a voz dele. Então, deu para você fazer vistorias de obra, acompanhamento semanal, remoto. Então, para mim, isso aí é uma coisa que eu nunca imaginaria fazer. E funcionou bem. Agora E como é isso, Leonardo? Fica um engenheiro na obra e você de longe, como é isso? Assim, toda a parte de fiscalização, gerenciamento, vamos dizer, como eu faço visitas mensais, quinzenais, obras fora. Cliente, gerenciador. Então, esse pessoal todo não está viajando. O pessoal de obra está lá. Então, a equipe de obra está lá tocando normal. Mas a gente não está viajando. É que o pessoal de obra não tem jeito. Eles têm que estar lá. Não dá para fazer mas aí remoto. A câmera fica com eles. Mas a fiscalização, então, a equipe vai, então vamos fazer um tour, olha, filma isso, olha aquilo, olha o overhead, olha não sei o que, está com esse equipamento. Então, você consegue fazer uma vistoria remota com um grau assim de eficiência muito bom. É uma coisa assim inacreditável. Então, um detalhe que você precisa, olha, tira foto com alta resolução disso. E também nós vimos que diversas inspeções, você vai inspecionar um material que você iria num deslocamento, tipo, tem obras que tem um material que vem da Espanha, um mármore espanhol. Então, você teria que fazer uma visita, que seria o normal, ir lá, vistoriar, tal. Então, nós fizemos visitas desse tipo também remota, através de filmagem e através de fotos de alta resolução. Então, você acaba conseguindo economizar até muitas visitas, deslocamentos, às vezes, desnecessários. Então, isso ficou. A gente percebeu que não precisa
tá, vou pegar um avião e vou lá para o Rio para ver não sei o quê, ou para fazer uma reunião. As reuniões, nós percebemos que elas funcionam muito bem, até melhor do que uma presencial, quando você faz por Zoom ou pelo Teams, a gente costuma Muito usar mais o Teams, disciplinadas. porque a hora que dá 2 minutos para a hora marcada, você já está lá. A hora que você abre lá, está todo mundo lá. E quem chega atrasado é bem chato, é bem desagradável. Então, as reuniões funcionam bem, tem então muita reunião, dá para manter. O trabalho remoto também, que a gente achava que as pessoas em casa não iam render, que foi o que o Centurião falou, não iam render o mesmo tanto de estar no escritório, com o chefe olhando, com não sei o que você está fazendo. Não, a pessoa conseguiu se programar, às vezes tendo até uma flexibilidade. Então, funcionou o trabalho remoto, funcionou as visitas. Então, acho que é o que sobra aí que a gente pode ainda aproveitar, porque do resto é esquecer que ela existiu e voltar para a vida normal. É verdade. E vocês Mas eu acham acho que isso vai permanecer? Ou ficar híbrido? Não sei. Eu acho que fica assim, viu, Fernando? Acho que muito disso que a gente aprendeu, a gente fica assim. Essa questão do deslocamento e da disciplina na reunião, esse assunto realmente é fantástico. As pessoas são muito mais disciplinadas. Eu acho que isso é senso comum hoje. Todos acho que concordam com isso, né? A gente, quando está no escritório, ia lá, não chegava um pouquinho atrasado, ia tomar um café, ia não sei o quê, peraí que eu vou aqui, ali. Não, e um bate então, na porta, entra e interrompe a reunião, entra, te chama, ou vem aqui um pouquinho. Isso acabou. Acabou. A disciplina Mas agora é o muito filho, maior. é o neto. Às vezes E a gente ganhou muito em deslocamento. A gente ganhou muito em deslocamento. São Paulo, você não consegue fazer 2 reuniões num período, né? Você vai de manhã numa obra, você vai à tarde em outra, se conseguir, né? Mas isso agora a gente consegue fazer dessa maneira disciplinada. O uso da tecnologia nesse sentido, e o que o Leonardo falou aí, eu reafirmo aqui de minha parte, porque realmente é assim, a gente tem obras fora e que a gente consegue fazer o acompanhamento delas até com mais disciplina do que faria de uma maneira pessoal. Normal. Porque não vai dar para viajar essa semana, então posso ir só semana que vem e tal. Agora não, a gente consegue ir lá e o pessoal filma, o pessoal mostra, o pessoal fotografa, e às vezes a gente não fica contente com a qualidade daquilo, volta lá, fotografa novamente. Então, assim, eu acho que isso fica assim, essa questão não tem dúvida que fica. Não tem como voltar atrás, né? Não, foi bom. Tem sido bom. Que bom. Se é que tem alguma coisa boa. Tirando a parte ruim. Tirando o que é ruim. Né? Gente, eu queria agradecer muito a participação de vocês. Infelizmente, nós estamos chegando no final e eu queria que vocês dessem uma palavrinha final. Fiquem à vontade. Fernanda, eu só quero agradecer aqui a oportunidade de participar disso. É um prazer muito grande sempre. Agradecer a Medical Fair, a FBH também, e me colocar à disposição aí para qualquer momento, qualquer dúvida, estamos sempre juntos. Ótimo. Tá bom? Obrigada. Também, Fernanda, agradecer muito a oportunidade aí de participar, agradecer também a Medical Fair, a FBH, e estamos à disposição para o que for preciso. Agradeço muito. Que bom. E eu agradeço muito a vocês, a troca de experiências. Eu aprendi muito aqui, eu tenho certeza que todo mundo que está ouvindo também. E queria parabenizar vocês pelo lindo trabalho que vocês fazem, porque todo mundo acha que o importante num hospital é só médico, enfermeiro, né, os profissionais de saúde, e esquecem que nós, engenheiros, estamos por trás da infraestrutura, estamos por trás da edificação. E vocês fazem possível, né, a edificação funcionar para o médico poder atender, a edificação funcionar para o paciente conseguir ser atendido. Então, parabéns pelo trabalho de vocês, né?
E obrigada à Medical Fair, muito obrigada à FBH, que a gente encerra aqui o nosso evento. Obrigada, gente. Obrigado.